Hoje nós vamos falar de um tema, incomum, para muitos até constrangedor, mas de uma forma geral absolutamente presente no nosso dia a dia, e que esbarra direto ou indiretamente no cotidiano de todos nós. Mas antes de eu entrar ladeira abaixo dentro desse tema, eu quero dar aqui as boas-vindas para minha amiga de sempre, companheira aqui das lives, Mara Regina. Entrou aqui também a querida Edivana, e depois ninguém menos do que a minha amiga Neide, também amiga parceira aqui, praticamente de todas as lives, sempre que pode, se faz presente, o que para mim é uma honra, né? Portanto, minhas amigas, boa noite, querida Mara, sejam todas vocês muito bem-vindas. Saibam de vocês o grande apreço que eu tenho pela presença de vocês e também de ninguém menos que o meu sogro, que entrou agora e também sempre se fazendo presente quando pode, meu querido Eugênio. Um abraço, querido. Entrou a Ela Jesse, né? Também seja bem-vinda. Uma ótima noite, meus amigos. Obrigado pela presença. Neide, tô vendo aqui, estou sem som. Puxa, minha amiga, que pena. Eu espero poder recuperar esse som para pelo menos a gente desfrutar desse momento online aqui. De tudo, tá? Se para vocês houverem algum problema, né, referente ao sinal de internet, travou o vídeo e deu algum problema, meus amigos, não só eu peço por um lado para perseverarem, como também eu os incentivo a depois assistirem a live, que com a graça de Deus ficará gravada aqui no meu canal no IGTV e posteriormente lá no YouTube também. Portanto, haverá oportunidade para então se inteirar da conversa que nós teremos hoje à noite aqui, né? Ainda que eu fico aqui na torcida para que dê tudo certo, para que meu sinal da internet aqui se mantenha, para que o Instagram não dê bug, né, na hora que eu for fechar aqui a live, que é o momento em que costuma acontecer umas reviravoltas, mas se Deus quiser a gente chega lá. A querida Ana Gonçalves, também sempre que pode, presente aqui nas nossas lives. Seja bem-vinda, querida Ana, uma boa noite, fique super à vontade. Minhas amigas e meus amigos, então vamos seguir na direção de desenvolvermos o nosso tema dessa noite. Como eu estava dizendo, constrangedor para uns, esclarecedor para outros e até motivante para outros. O fato é que o tema em si, ele gera uma nuance muito variada de reações, que vai desde a empolgação até a vergonha, de modo que para determinados contextos esse tema é tratado até como um tabu, muito pouco comentado, muito pouco refletido e com uma quantidade expressiva de pessoas vivendo esse tipo de dimensão da vida de forma angustiada, neurotizada, o que pode acabar trazendo e acarretando uma série de complicações para o dia a dia, né? Portanto, o tema que nós vamos falar trata-se de masturbação e pornografia. Vamos refletir sobre seus variados efeitos conforme as diferentes faixas etárias, né? Minha querida Neide, é até uma boa pergunta que você fez. Quero aqui já dar as boas-vindas para a Rose, dar aqui as boas-vindas para o Reflexo Beleza, que eu também já vi aqui acompanhando em outras lives. Uma boa noite para todos vocês.
Meus amigos, É pedir idiota! Não precisa você ser gênio da matemática pra saber que minha vida não é da sua conta. Agora eu acho que eu tenho Alzheimer! Eu acho que eu tenho Alzheimer! Porque é muita gente vindo dar opinião da minha vida. Entrou um áudio, eu acho que eu consegui tirar o áudio. Esse Instagram é só a graça dos altos céus. Olha, a Vânia respondeu aqui que ela tá com áudio sim. Então, até se eu puder receber o feedback de outras pessoas, vocês estão me ouvindo direitinho? Até para a gente discriminar aqui se se trata de um problema pontual que a minha amiga Neide está tendo ou se de repente é um problema generalizado. Eu, por exemplo, fui tentar aumentar o áudio aqui, já me apareceu um áudio do nada aqui. Ó, a Ana também está ouvindo, então perfeito. Olha, a Reflexo e Beleza também está ouvindo. Minha amiga Neide, creio que possa ser um problema com o seu dispositivo aí. Mas é o que eu estou dizendo. Caso vocês tenham alguma complicação, seja da transmissão, né, da frequência, da internet, do áudio ou qualquer coisa, com a graça de Deus, não dando nenhum bug aqui na nossa gravação, esse material vai ficar gravado no IGTV e lá no Instagram. Pois bem, eu creio que sim, Neide, mas espero que tudo isso se recupere, até porque para mim é sempre um prazer muito grande tê-la aqui. Uma boa noite para a Catarine, se ela ainda estiver aqui. Satisfação, querida. Mando um abração para sua mãe, a Márcia, gente muito querida. Para as suas irmãs, obrigado pela honra da presença. Aí a Rose deu boa noite, Rose, que bom. Temos aqui uma concentração de pessoas muito queridas. Portanto, me assegurando aqui que então a maioria está com áudio, vamos agora entrar no nosso tema. Masturbação e pornografia. Beijão, querida Catarine. Que maravilha. A Daniela entrando, o Bruno Robertier. Puxa, que maravilha. Estamos aqui cercados de uma energia muito bacana. Que bom. Sejam todos bem-vindos. Coisa boa. Manda uma boa noite a Gilaine, né? Gilaine, uma boa noite, Gilaine. Puxa vida, que maravilha. Um abraço, querida Daniele. Coisa boa. Acaba que aqui a gente está formando uma família das terças-feiras à noite. Neide, eu também fico aqui penalizado que você possa estar tendo problemas, porque eu fico muito feliz com a sua presença e participação aqui, mas realmente pode estar acontecendo algum problema. Vamos juntos então, meus amigos. Masturbação e pornografia. Em primeiro lugar, eu queria, para entrar nesse tema, até como eu estava dizendo anteriormente, relativo ao modo como esse tipo de tema ele é tratado nos mais diversos grupos, em alguns gerando empolgação, em outros gerando vergonha, em outros gerando culpa, em outros gerando raiva, enfim. O fato é que esse tipo de tema ele se torna controverso por ele mexer numa região sensível da expressão do nosso ser, que na conjugação com a cultura, levando em consideração a nossa macrocultura, sendo eminentemente influenciada pela tradição judaico-cristã, portanto, a gente então esbarra nesse tipo de tema de uma maneira muito controversa. Por isso que, para que eu possa aqui fazer uma ligeira introdução para permitir a gente um assentamento adequado para desenvolvermos esse tema, eu acho que a primeira coisa que eu poderia falar seria descaracterizar
o aspecto moral que, em geral, é utilizado para se ler, interpretar e estabelecer um juízo de valor sobre esse tema. Tema não só de masturbação ou pornografia, mas de tudo aquilo que envolva a sexualidade propriamente dita. Então, aí você me perguntaria, Felipe, o que você estaria querendo dizer sobre descaracterizar essa perspectiva moral na forma de se analisar esse tema? Ora, então, rapidamente aqui vamos fazer um breve resumo sobre o que eu quero dizer por moral. E eu creio que o resumo mais acessível que me veio à mente, eu ouvi de maneira esplêndida sendo colocado da seguinte forma: a moral não é outra coisa senão um acordo da maioria, ok? A maioria, no modo como ela se estabelece num convívio em grupo, ela estabelece acordos entre si de modo a construir um panorama viável de sobrevivência para aquele grupo entre si. É esse acordo que começa a estabelecer influência de pressão e coerção sobre os indivíduos pertencentes a este grupo. Isso é moral. A moral, ele é um acordo estabelecido pela maioria que, ora, está alinhado com o sentido da vida, ora, não necessariamente. Por exemplo, quando no meio de um grupo se estabelece uma moral relativo a depreciar o fato de matar uma pessoa, nós temos, portanto, um acordo entre a maioria que se estabeleceu em coincidência com o sentido da vida. Agora, vou pegar aqui um exemplo generalizado, tá? Em termos da história, da experiência da humanidade. Quando um acordo entre a maioria se estabelece de que uma pessoa, em função da cor da sua pele, ela não pode ter acesso a determinadas oportunidades ou realizações, embora isso seja uma moral estabelecida, porque é um acordo feito entre a maioria de um dado grupo, de uma dada sociedade, de uma dada parcela de pessoas, definitivamente nós já vivemos e, com a graça de Deus, já evoluímos o suficiente para saber que é uma moral que não está alinhada com o sentido da vida. Então, eu quis aqui exemplificar apenas para a gente conseguir visualizar que a moral dos homens, ela precisa sempre ser revista. Porque embora ela expresse uma força de validação, porque no modo como um número considerável de pessoas concordem numa mesma direção, isso para os nossos sentidos exerce um peso de afetamento, isso não necessariamente representa uma verdade universal da vida. Inclusive, visualiza isso com muita clareza pessoas que têm a oportunidade de viajar para outros países, entrar em contato com outras culturas. E quanto mais diversificada fica essa experiência para uma pessoa com esse tipo de vivência, a primeira coisa que se torna relativa para ela é essa ideia de normal. O que é normal? Ela vai sempre responder, depende da norma que está vigente. Né? Porque você vai viajando e você vai se deparando com grupos de uma
etiologia cultural totalmente diferente da que você teve, então você vai ter ênfases diferentes, você vai ter princípios diferentes, você vai ter direções totalmente diferentes, porém sob esse mesmo termo que eu estou dizendo. Muitas coincidindo com o sentido da vida, outras violando, às vezes frontalmente, o sentido da vida, e outras violando sutilmente, porém violando o sentido da vida. Ora, então depois desse know-how introdutório aqui, nós estamos falando de um tema aqui, masturbação e pornografia, que em geral recebe uma carga moral muito grande. E é isso que eu estou querendo aqui primeiro descaracterizar e relativizar, para a gente conseguir entrar no tema e tirar proveito dele. Porque se a gente entrar nesse tema com uma sobrecarga moral em detrimento daquilo que a gente possa discernir e refletir em relação ao sentido da vida, eu acho que a gente vai perder tempo aqui. Acho até que eu vou perder o tempo de vocês, vocês vão perder, e eu vou perder o meu tempo aqui também. Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum e a gente só vai reforçar aqui crenças e engessamentos que no final das contas gera mais hipocrisia do que transformação positiva, né? Ora, se não vai ser sob a ótica da moral que eu vou entrar, sim, aquela moral que no modo como ela se estabelece como um acordo entre a maioria, discriminando o tal do certo ou do errado, que inclusive, embora sejam conceitos que eu utilizo na minha vida, eu particularmente tenho uma maneira muito específica e pessoal de lidar com esses conceitos. Porque o certo e o errado são extremamente pertinentes para o mundo jurídico. Todavia, para o mundo anímico, essa não é uma linguagem suficiente para dar conta da complexidade da alma. Mas aí você me perguntaria, Felipe, tá, entendi, pô, falou bonito aí, mas se a gente não vai utilizar o certo e o errado para então a gente refletir e discriminar o que vale e o que não vale nesse campo e nesse tema que você vai abordar hoje, então, pelo amor de Deus, com que pressuposto, como que você avaliaria o que seja válido ou não nesse terreno aí, nesse tema que a gente vai lidar? E aí é que entra aqui o nosso X da questão. Nós vamos pensar esse tema, masturbação e pornografia, não pelo que a moral de um determinado grupo sentencie ou estabeleça juízo sobre isso. Porque aí isso, cada um pertence ao seu próprio grupo aí. Tem gente que lida com esse tema a partir de uma moral religiosa. Tem gente que lida com esse tema a partir de uma moral da família, do próprio grupo familiar. E porque a grande verdade é, onde estiverem duas pessoas, ali existirá uma moral. Porque para duas pessoas conviverem, precisarão sempre haver pressupostos acordados entre eles para que a convivência se mostre viável, né? Então, a moral ela vai sempre se estabelecer onde houver um grupo. Então, existe a moral da sociedade, a moral de um grupo religioso, a moral da sua família, a moral do seu grupo de amigos.
Não pense que o seu grupo de amigos não tem a moral, não, porque tem. Tem. Basta você chegar no seu grupo de amigos com uma postura e um comportamento diferente daquilo que eles esperam de você, e você por baixo vai gerar uma decepção e uma frustração, o que por conseguinte vai gerar uma crise na teia das relações ali, porque toda relação ela possui uma moral, ou seja, um acordo entre o grupo estabelecido, e esse acordo vai exercer uma coerção sobre o comportamento dos envolvidos. Mas não é sob essa ótica que eu quero tratar esse tema. Eu quero tratar esse tema, masturbação e pornografia, sob a ótica existencial. E aquilo que seja certo ou errado, válido ou não, a gente não vai determinar a partir de uma moral de um determinado grupo, mas sim a partir dos efeitos produzidos, dos efeitos, das consequências, né? Do produto final. O que aquilo desencadeia? Por isso é porque, na verdade, quando eu faço essa chamada aqui, que eu coloco como divulgação para os temas da live que a gente faz, eu preciso exercitar a minha capacidade de síntese, porque eu tenho que colocar de maneira achatada uma frase que tente representar aquilo que a gente vai conversar aqui. Então, vamos refletir sobre os seus variados efeitos conforme as diferentes faixas etárias. Eu acho que só esse enunciado, para mim, ele foi o que melhor representou o espírito da ótica que nós utilizaríamos para conversar sobre esse tema. Porque eu não estou aqui para sobrecarregar de culpa quem vivencia esse tipo de realidade. E eu não estou aqui, por outro lado também, para trazer uma legitimação legal, jurídica para quem pratica esse tema. Eu estou aqui para trazer uma reflexão relativo a determinados desdobramentos, onde as cartas sendo colocadas em cima da mesa, cada um de per si poderá então avaliar até que ponto esse tipo de vivência ele se faz pertinente ou não. Ok? Então, já que nós não estamos na casa do certo ou do errado, a validade ou não acerca do que nós vamos refletir acerca desse tema, ele apontará para aquilo que seja saudável ou prejudicial. E isso faz toda a diferença. E aqui, inclusive, nós vamos começar a entrar num caminho um tanto quanto insidioso. Por quê? Porque para a gente realmente entender, a gente vai ter que conseguir fazer uma amarração apenas no nível paradoxal, do paradoxo, ou seja, da aparente contradição. Porque nós estamos entrando num caminho que eu chamo de insidioso. Por quê? Porque mesmo que a gente constate o prejuízo que esse caminho possa estar produzindo na gente, pelo incrível que pareça, a experiência sensorial de se viver esse comportamento, essa prática, é bom, é prazeroso. E é por isso que ela costuma ser alvo de muita neurose. Porque as pessoas, elas... isso talvez é simples de a gente pensar. É muito fácil para a gente trabalhar na gente o desfecho, seja de um determinado comportamento, seja de uma determinada relação, seja lá do que for em relação à nossa vida, mas vamos dizer assim,
intuitivamente mais viável, instintivamente mais indutivo, você terminar uma coisa que lhe seja desgostosa, e porque aí lhe causa desgosto, você vai lá e acaba com aquilo, do que você terminar com uma coisa que você entende que está te prejudicando, mas cuja experiência ela é extremamente prazerosa. E é por isso que aqui nós estamos entrando num caminho insidioso, porque dependendo do entendimento que cada um extrair do que aqui está em jogo, né? Muito disso vai precisar ser orquestrado por aquilo que eu chamo de uma atitude em fé, que é quando nós tomamos decisões baseado naquilo que nós estamos entendendo, porém sem sermos patrocinados pelos nossos sentimentos. Esse caminho, inclusive, ele costuma meio que ser de idas e vindas, né? Avança 4, volta 3, avança 3, volta 2, e tentativas até que a gente engrena numa determinada direção. Portanto, a gente está aqui fazendo a progressão de primeiro estruturar a ótica interpretativa que a gente vai entrar, para a gente entrar nesse terreno e conseguir se movimentar dentro dele sem neurotizar. Então, para isso, a gente teve que relativizar a moral dos homens e então nos posicionarmos aqui numa perspectiva existencial para a gente fazer uma leitura acerca desse tema. Aí vamos lá. Masturbação e pornografia. Tá? A grande verdade é que a masturbação ela é uma atividade, né, conduzida pelo princípio da autoeroticidade, onde a própria pessoa amparada pela sua própria imaginação, consegue, via manipulação do seu próprio corpo, produzir a sua própria satisfação. Ok? Isso é possível. Até porque, inclusive, houveram muitos debates, né, para se determinar o ponto G, né, tanto dos homens quanto das mulheres. E naquilo em que foram tentando decifrar isso na genitália, chegaram à conclusão de que isso habita o cérebro. Porque a grande verdade é o modo como isso tudo vai sendo orquestrado e estimulado, que determinadas partes no aparelho genital ele recebe a estimulação e a química necessária para produzir a sensação que é desfrutada pelo corpo. Ok? Então, ao falar de excitação, nós estamos falando de um conjunto de fatores, que vão para muito além do próprio órgão genital, né? Do próprio órgão genital. E por mais que por uma questão de gênero a gente consiga ver homens tendo um melhor desempenho, mesmo na ausência de determinados elementos que no gênero feminino precisam estar presentes para ela se sentir mais à vontade e ter um melhor desempenho, saibam, por mais que os critérios sejam diferentes, existem critérios também, inclusive para o sexo masculino. E que se esses elementos não estiverem conjugados, não basta o objeto do desejo do homem ser bonito, gostoso e vistoso, né? E muito menos basta ele ter um pênis, porque ele vai ter aquele quadro
admirável, ele vai ter o aparelho genitário, mas se ele não tiver determinados elementos, ele chega lá na hora e brocha. Né? Assim, por exemplo, talvez até aqui a única diferença, né, é que a mulher, mesmo quando ela não vai atingir o orgasmo, né, mesmo que ela não esteja gostando da relação, ela ainda pode passivamente se permitir a penetração, né? Agora o homem, ele quando não tem a excitação e ele não consegue concatenar os elementos para aquela produção, falha, e no máximo que ele pode fazer é variar ali o contato com outras formas de acariciar e de conferir prazer, mas ele fica com aquela modalidade do coito interrompida e bloqueada por ter falhado a situação, né? E aí você pensa assim, né? Ah, Felipe, eu entendo o que você está dizendo. Isso acontece muito, né, com pessoas depois de uma certa faixa etária. E aí é que está o X da questão. Nós estamos vivendo momentos onde está se constatando uma insatisfação cada vez mais crônica no contato e na relação real entre duas pessoas, né? Isso inclusive é objeto atualmente de muitas pesquisas, existindo praticamente uma unanimidade de resposta a esse tipo de fenômeno relacionado à intensificação da vida e da interação virtual, né? O relacionamento nas redes, a possibilidade de você criar uma persona sobre você e que faz de você apenas uma imagem destituída de todas as características da sua personalidade e criando então a abertura de portas de muita acessibilidade para relações com uma profusão tão grande de pessoas. Isso vai banalizando os vínculos que outrora passava por um filtro muito mais rigoroso de empatia, de entrosamento, de avaliação, de discernimento, mas que agora tudo isso tem sido colocado em suspenso, porque a coisa que tem mais gritado acerca de uma pessoa é a ideia expressa no seu perfil de rede social. Portanto, nós estamos precarizando cada vez mais, sobretudo para essa geração de jovens que estão vindo lá da adolescência para cá, o exercício de eles analisarem energia, né, cheiro, comportamento, né, tanto quanto deles balizarem e burilarem, né, o acabamento fino, se é que eu possa dizer assim, do comportamento e do tato na forma de se chegar, na forma de falar, na forma de conduzir. Não são poucos os jovens com os quais eu lido, e aí saindo até um pouco do âmbito sexual e falando em relação à vida como um todo, e que eles apresentam uma precariedade enorme daquilo que em inglês chama-se de social skills, inclusive social skills, que são as habilidades sociais, tem sido uma coisa ultravalorizada em multinacionais, porque tem se encontrado pessoas extremamente especializadas no âmbito técnico, mas no âmbito relacional e da interação interpessoal são verdadeiros Godzillas, são verdadeiros trogloditas, entendeu? E eles não conseguem se aperceber de nuances, sutilezas.
tom de voz, expressão de rosto e todos aqueles adereços, sim, de natureza periférica, mas que no conjunto, se você parte, por exemplo, para a neurolinguística, ela tem inúmeros estudos comprovando que é essa comunicação indireta, traduzida por esses todos os elementos que eu disse aqui, tom de voz, gestual e a feição do rosto, todos esses adereços periféricos, eles comunicam numa porcentagem muito maior do que aquilo que sai da sua boca. Agora, isso inclusive existe muita gente sem a menor capacidade de expressar isso verbalmente de modo intelectual, como eu estou fazendo aqui, mas que desenvolveu isso instintivamente, pela prática, pelo exercício. Ela sabe mensurar. Ela sabe. Inclusive tem pessoas com esse tipo de discernimento tão exercitado que, embora elas não sejam intelectualmente muito avançadas, mas é ótimo pegar alguns conselhos com elas, porque elas conseguem sacar certas energias assim. Mas esse tipo de potencial e de capacidade está ficando cada vez mais rara, porque a nossa vivência enfurnado nas redes e no mundo virtual está precarizando as nossas habilidades de relacionamento interpessoal. Portanto, com as habilidades de relacionamento interpessoal precarizada, seja por um mergulho cada vez mais obstinado nas redes sociais, seja por uma vida embevecida, cada vez mais por compromissos e trabalhos e uma vida extremamente tumultuada, ora, o que sobra para tentar conferir para a nossa vida um nível minimamente equivalente de prazer daquilo que é demandado por uma das punções mais fundamentais da nossa constituição psíquica, que é a punção sexual? Ora, o sujeito ele vai sendo cada vez mais direcionado para a realização autoerótica. Na prática é como se alguma pessoa me dissesse: Felipe, sinceramente, para conseguir hoje em dia tá uma burocracia. Se você for ver lá no Japão, por exemplo, a burocracia ela é tão grande que lá no Japão já existem empresas, tá? Especializadas em treinar atores para que eles possam simular companhia para pessoas que vivem tão isoladas e solitárias pelo cotidiano de vida que ela formulou para si, que para ela satisfazer a demanda da saudade, do vazio e de todos esses elementos que são demandas naturais da alma, ela contrata uma empresa e a empresa manda uma pessoa que faz o papel de mãe dela, ou que faz o papel de pai, ou que faz o papel de marido, ou aquilo que você contratar. Também lá no Japão é onde você vê crescendo um mercado e se espraiando por toda a Ásia de maneira, né, inclusive agora nos Estados Unidos estão proliferando empresas nessa direção, fabricando bonecas e bonecos infláveis. Uma boneca inflável, ela não vai reclamar, ela nunca vai estar de mau humor, não é verdade? Ela nunca vai apresentar as conjunturas que são próprias do modo como a realidade funciona. Portanto, ela vai estar sempre ali. E na hora que a gente estiver cada vez mais desdobrando esse universo da inteligência artificial, vai ficar muito complicada a competitividade para as pessoas reais, porque sinceramente quem é que vai competir com uma boneca ou um boneco que se traduzirão numa verdadeira divindade grega e com uma inteligência artificial relativa a um perfil de personalidade, uma maneira de ser que se encaixa perfeitamente com a sua imaginação?
né? Aí é muita covardia. Aí tá até o Bruno falando, tem muita gente casando com boneca. Sim, tem muita gente casando com boneca porque eu tô construindo aqui um enredo para levar a gente para o grande fator complicador desse terreno que hoje nós estamos refletindo aqui, né? Que hoje nós estamos refletindo. A pornografia, por exemplo, ela é um universo de interação onde os atores que trabalham ali, eles são pagos, eles são treinados para produzir realidade na sua própria encenação. Eu acho que cada viciado em pornografia, se ele tivesse contato pessoal com a vida real dos atores que representam ali, eu acho que ele em pouco tempo iria angariar, né, material suficiente para de repente desanuviar e desarticular o seu vício. Porque o único remédio contra a fantasia exacerbada é o real. E a única coisa capaz de tirar o nosso olhar e nosso discernimento do real é uma fantasia exacerbada. E esse que é o X da questão. Porque, por exemplo, na fase da adolescência, no início da juventude, até por uma questão hormonal, e aí aqui vai entrar uma reflexão do que eu quis dizer em relação à pertinência com a faixa etária, né? É até saudável que o jovem ele crie maneiras de despressurizar aquela carga imensa de hormônios no modo como pressionam ele do lado de dentro, e que ele, pela conjuntura social em que ele vive, ele tem pouca ocasião para extravasar aquilo, ele tem pouca oportunidade para extravasar. Então, uma profusão desse comportamento, ou uma prática, vamos dizer, mais frequente desse comportamento na faixa etária da adolescência e da entrada da juventude, ora, isso daí pode entrar até como um componente regulador da psique, que inclusive ajuda o sujeito a calibrar determinadas tensões, que por conseguinte ajudam o sujeito até a desenvolver abordagens menos afoitas, menos aflitivas, menos descuidadas, né? Mas inclusive hoje em dia, pela grande disponibilidade de acessibilidade para esse tipo de material, a grande armadilha, né, são as pessoas irem começando como forma de despressurizar pela incompatibilidade do acesso à realização com a pressão hormonal e fisiológica que ele sente, mas acaba que aquilo passa a cumprir uma função de ansiolítico. E o prazer que o sujeito gera, pelo modo como ele vai se automanipulando e pela profusão de material que vai fertilizando a imaginação dele em quadros cada vez mais variados e sofisticados, o grande perigo é isso tirar o sujeito do pé do chão da realidade. E aqui começam algumas coisas que seriam interessantes a gente refletir, né? Quantos casamentos eu lido, né, com uma perda da substância da relação entre o casal, e que a relação em si começa a ficar pauperizada em diversas direções, porque os envolvidos estão drenados com uma satisfação autoerótica patrocinada pela própria imaginação. E que... torcendo aqui para não cair. Acho que não caiu. Eu tive 2 ligeiras pausas aqui por conta de um problema de sinal. Me disse aqui pausado por causa do sinal baixo. Mas eu acho que está retornando agora. Graças a Deus
não desconectou a live, né? Que bom. É isso que eu estou torcendo para a gente poder ter essa live gravada aqui para depois a gente poder divulgar. Só tropeçou, né, Bruno? Ah, graças a Deus. Aí, até o José Jonas, obrigado. Que bom. Então vamos prosseguir. Legal. Portanto, as produções, inclusive da indústria pornográfica, e agora entrando, né, com essa sofisticação da experiência em 3D, em 4D, em 5D, em 7D, porque com uma boneca deve ser em 15D, porque você daqui a pouco tá com um ser artificial ali interagindo com você, né? E com uma alta produção de realidade, embora de fato não seja real. Ou seja, nós estamos caminhando para uma era do total entorpecimento dos sentidos, que, embora venha com a promessa de trazer benefícios, elas vão subrepticiamente produzindo alienação e desconexão com a realidade, tornando por conseguinte, fomentando por conseguinte, uma maior desadaptação com o fluxo natural da vida, de modo que o normal, o natural, será vivenciado como esforço, como desconforto e como uma coisa que no final das contas não produz tesão no indivíduo. E é esse o grande problema de um mergulho excessivo e sem critério na vivência desse tipo de dimensão de coisas.